Qual é o lugar que eu devo olhar preferencialmente? Não, ela vai perguntar se você está focado em você já. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Mas esse ano eu não morro. Essa das crises. Esse é do Emicida, né? Não. Nas minhas cicatrizes. Nas minhas cicatrizes. Ótimo. Mando chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Você ouve um som. Oi? Tá ouvindo o som? Tô. Aí. Tá aí muito bem, chegamos, né? Domingão, dia 4, um mês ou... Domingo e sábado. Domingo é sábado, nossa. Tô acostumado a trabalhar no domingo, hoje é sábado, rapaz. Desculpa aí, hein? Sabadão, dia 4, mês, outubro, ano claro, 2025, começando aqui pela Aliança FM, mais um programa da série... Pode falar, pode. Pode mesmo? Esse programa hoje tem história. E hoje vai falar, hein, mano? Hoje vai falar, porque hoje o bagulho é história. Mano. História, você sabe, né? Todo mundo gosta. Você sabe que atrás de uma história sempre tem outra história, né? Isso. E outra história, e outra história, e assim vai. E não vai acabar, né? Não, de jeito nenhum. Isso aí não acaba nunca. Bom, e para falar com a gente hoje, nesse programa aí de sabadão aí, nós estamos aqui com a presença de quem, o Evandro? Opa, do meu professor, do professor de muitas pessoas, de vários alunos, já formou muitas pessoas. Com certeza algum professor de história. Sim, tem também. Que você já sabe, né? Esse professor tem história, hein, mano? Opa, tem muita história. Hoje vamos tentar descobrir um pouco das histórias deles, né? É isso, estamos falando aqui com... Bom, logo de cara eu já perguntei para ele, Demarque ou Demarche, né? Rodrigo Demarque, é isso? Isso, Demarque. Então, para você que estava falando Demarche, faz igual eu, tira fora e é Demarque, tá certo? Então, bora lá, né? Primeiramente, vamos pedir aqui a apresentação do nosso Começar convidado. pelo começo, né? Se apresenta aí pra gente, convidado. Quem é você? Você é de São Miguel? Enfim, conta pra gente aí a história do Demarque. E o que levou ele a ser professor de história, Também, né? Beleza. Já emenda aí. vai lá. Sociologia? Não, fala um pouco das graduações que você tem. Vou falar. Bom, então, como eles falaram, né, eu sou o Rodrigo Demarque, né? Eu moro em São Miguel desde 1996, mas eu não sou nascido aqui. Eu nasci numa cidade que chama Tietê, né, que é um pouco adiante ali de Tatuí, né? E, bom, vim criança para cá, né? Tinha 8 anos, mais ou menos, 7 anos quando vim para cá. E tive alguns momentos em que saí de São Miguel, né? E acabei retornando. O momento mais demorado que eu saí de São Miguel foi durante a minha graduação, né? Eu fiz a faculdade em Londrina e aí que fiquei quase 4 anos fora, né? E depois voltei para São Miguel no finalzinho de 2011 e continuo aqui desde então. Eu terminei e comecei a lecionar, comecei a dar aula ali em 2012 mesmo, né? Trabalhei nas escolas Nestor Fogaça e Maria Francisca Ribabene, que é onde eu trabalho atualmente. Esse ano também eu comecei a trabalhar no cursinho popular Opoca, né, onde o Evandro ali me conheceu, né, e fez o convite. E atualmente no cursinho eu sou professor de História e Sociologia, né, e na escola onde eu dou aula de História, Sociologia e também esse ano eu comecei a dar aula de Geografia, dentro aí da dinâmica de
de acomodação dos professores, né, que a Secretaria Estadual tem desenvolvido, a gente acaba dando aula meio que de todas as disciplinas de ciências humanas, mesmo que você não tenha formação, né? Então, mas a minha formação mesmo é história, né? A graduação é história, a minha única graduação, na verdade. E eu fiz, né, pós-graduação, tem uma especialização em História da África e também mestrado em Educação, né, que eu fiz já depois aí, então, de retornar para São Miguel, né? Então, na parte acadêmica é isso, né? Acho que eu também, apesar de não atuar, né, e ser recente, eu também tenho uma formaçãozinha né, na monitoria ambiental ali, para atuar em Carlos Botelho também, né? As pessoas às vezes não imaginam isso, que o professor de história vai ter envolvimento com isso, né? Mas é uma coisa que também me agrada bastante. E acho que a pergunta sobre o porquê que eu escolhi fazer a faculdade de História ou ser professor. Ser professor, né? Na realidade, eu vou aprofundar um pouco aqui essa pergunta aqui do Evandro. Claro, né, você escolheu né, história para você desvendar a história, porque você queria saber da história. Ou você gostava da história. Né? Ou se gostava e falou, não, vou me aprofundar nisso aí, porque eu quero saber realmente se essa história é uma história mesmo. Sim. Então, vou começar pelas origens, então, né? Já que estamos falando de tantas histórias aqui, né? Eu, desde criancinha, assim, bem das minhas memórias mais antigas, né? Talvez eu tivesse, sei lá, 5 anos de idade, 4 anos de idade, eu gostava de assuntos misteriosos e relacionados a coisas antigas, né? Então, eu tive um hiperfoco na infância, por exemplo, talvez ali entre os 6 a 7 anos de idade com dinossauro, queria ser paleontólogo, queria ser arqueólogo, né? Pesquisar, fuçar coisas antigas, objetos antigos, escavações. Então é uma coisa que me encantava muito na infância, né? E eu acho que isso nunca me abandonou. Eu tive também algumas influências familiares, né? De pessoas que falavam de história, de assuntos relacionados à história. Acho que isso favoreceu também, né? Você não acha que a maior influência assim do professor de história são as histórias em quadrinhos? Também, eu acho que teve, sim. Acho que as primeiras coisas que eu me lembro de ler foram as histórias em quadrinhos, né? Acho que teve, sim, um papel importante. Mas aí já me puxa uma linha aqui, porque assim, tá. Mas você acha que as histórias te influenciaram a você entrar na história? Então, sim. Na verdade, assim, eu acho que o que me influenciou, né, quando a gente fala de história em quadrinhos, por exemplo, eu acho que a influência vai muito na linha de pensar, vamos lá, né? Será que é verdade? De gostar das letras. Eu acho que ou é o lúdico? Eu acho que o lúdico, né? Eu acho que o lúdico, esse lúdico, na verdade, me fez gostar de ler, me fez gostar de conhecer mais. E aí, depois, com o tempo, aí sim eu vou aperfeiçoando essa ideia de fazer uma faculdade nessa área de história e tal. Mas teve um percurso longo, né? Eu não pensava em fazer faculdade de história quando eu era criancinha, nem sabia que tinha isso, né? Então, eu vou começar a amadurecer a ideia de fazer uma graduação em ciências humanas, não era nem história, ali pelo 2º ano do ensino médio, né? Até então, eu queria trabalhar com outra coisa que não tinha nada, a princípio nada a ver, eu queria trabalhar com agricultura no 1º ano do ensino médio. Então, tem pouca relação, né? Se a gente for ver, é um assunto que me interessa, ainda eu gosto desse tema, né? Mas acabou não sendo, vamos dizer assim, meu meio de vida, né? E eu eu até tinha interesse em estudar história e pesquisar história, mas como um hobby, né? Nessa época, né? Depois eu fui amadurecendo a ideia e eu disse, não, eu tenho que fazer algo em ciências humanas, né? E eu fiquei entre filosofia, entre ciências sociais, né? Que seria, né, mais próximo ali da sociologia. Psicologia é um assunto que me interessou bastante também, né? E aí, quando eu cheguei terminei o ensino médio, fui refinando as ideias, né? E aí, não, eu vou fazer história mesmo, né? Eu acho que é o que eu sempre gostei, eu já gostava, eu me interesso, me encanta, né? E aí a ideia sobre
descobrir o que é verdade. Claro que isso é importante, a verdade é um assunto importante para a história, né? Mas uma das primeiras coisas que a gente aprende quando entra, tem um professor que fala, a verdade ela... Claro que isso daí também ele acabou forçando até a barra, né? Que há muita relatividade em relação a isso, né? Então, acho que um pouco antes aqui da gente entrar ao vivo aqui, o Evandro comentou, né, que tem os dois lados e tal. É óbvio, né? Existe mesmo, e é uma provocação que o professor trouxe para a gente, né? A respeito dessa coisa da gente a gente refletir um pouco sobre o que a gente considera verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, a história, ela também ela é uma ciência, né? Ela tem um método científico também de pesquisa. Então, eu não posso chegar e tirar da minha cabeça e falar, sei lá, qualquer coisa aí, né? Como hoje existe muitos negacionistas. Tudo que você fala, você tem que provar. Exatamente. Se você não provar. Exatamente. Então, exatamente, para você poder dizer tal coisa, você não pode imaginar ou ver um vídeo no YouTube ou ver uma postagem no Zap, né? E dizer, não, é isso. Não, até mesmo porque tem pessoas que dedicam a vida estudando um determinado assunto, né? A pessoa fica lá 30, 40, 50 anos. Assim também, Demarque, como tem pessoas que dedicam a vida tentando desmentir a história. Também, exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem pessoas que passam parte da vida, ou a maior parte da vida, né? Querendo desmentir, criar uma nova versão e tudo mais. E assim, não é que a história é imutável. Ela pode ser, você pode mudar o que é considerado fato hoje na história. Ele pode ser provado outra coisa daqui a um tempo. Mas aí que tá, precisa ser provado, né? Você pode mudar o nome, a data, alguma coisa. Exatamente. Por exemplo, a história do Brasil, né? Nós falamos um pouco agora há pouco também, né? Antigamente você ia aprender na escola que a história do Brasil começava com a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Só que nesse processo você ignorava toda a história dos indígenas que estavam aqui há mais de 15, talvez 20, 30, 40, até mais mil anos atrás. Partindo desse princípio, não foram os portugueses que descobriram o Brasil depois. Não, já mudou, né? Exatamente, né? Então, hoje a gente não aborda dessa forma, né? Se você quiser dizer Brasil enquanto o que nós entendemos por Brasil, né? O que de repente, quando que começa a ser chamado, né? Quando que começa a se estruturar algo mais parecido com o que vai ser o Brasil, aí você poderia dizer a partir da chegada do Cabral, né? Dos primeiros portugueses. O Demarque, tudo bem, mas aí a gente vai dar um nó na cabeça de muita gente. É verdade. Tá? Por quê? Vamos lá. Nossa língua é portuguesa. Exatamente. Se a gente partir que já existia gente do Brasil, não foram os portugueses que descobriram o Brasil, pois a nossa língua não precisava ser portuguesa, poderia ser a língua brasileira também. Mas aí quem deu o nome para o Brasil foi os portugueses. Isso é uma coisa de novo. Já temos a pergunta que o Marcos, o Marquinho, o grande amigo, perguntou. Revisionismo, acho que histórico seria o termo? É isso. Exatamente, né? O revisionismo histórico, ele é um tipo de negacionismo também, né? Do mesmo jeito que existem inúmeros negacionismos hoje, né? Esse terra plana, nessa linha, né? Se cavar vai chegar na China. Isso aí desde criança que toda criança tem vontade, né, de cavar um buraco. Se você cavar, você vai cair no Japão. Né? Você cavar, vai cair no Japão. Exatamente. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez é coisa banal assim, mas acho que a grande parte, assim, desde criança que fez eu gostar de história, era como que terminou a Caverna do Dragão. Ninguém sabe se terminou, se o Vingador era o senhorzinho lá, mas ninguém nunca soube. Daí comecei a falar, acho que eu gosto de história, acho que eu tentar fazer história, acho que é isso que... Mas alguma coisa te motiva, sabe? Te motivou aí. O que motivou. Exatamente. Vamos lá. Então, o gosto, né, por história me motivou já desde criança, né, de conhecer assuntos relacionados à história, arqueologia, né, a paleontologia, né, então
então isso já me encantava já desde criança, então isso continuou sempre me Então interessando. que o Demarque era um daqueles lá que cavava e achava lá os esqueletos lá. Eu gostaria de ter feito isso, né? Mas nunca encontrei um esqueleto, né? Nunca tive Nem de essa cachorro. sorte, né? Não, de cachorro uma vez, mas Era bem isso que você queria, né? não era o que eu queria, não. E, enfim, então, mas era uma coisa que me encantava, eu gostava de ouvir histórias que as pessoas contavam sobre o passado, né? Isso sempre me encantou. E aí, como eu falei, no ensino médio, ali quando eu tinha meus 16, 17 anos, mais ou menos, eu comecei a gostar bastante de ciências humanas, né? Assuntos relacionados às humanidades de um modo geral, história, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, tudo isso me interessava muito, geografia também. E aí eu cheguei à conclusão de que eu deveria estudar algo nessa área. Tem também, né? Eu tinha também um idealismo, né? E não tenho de certa forma ainda, de que aí sim a escolha, né, de ser professor, né? De que a profissão de professor poderia ajudar as pessoas a transformarem o mundo, né? Como diz aí o grande Paulo Freire, né? Então a educação ela vai ajudar as pessoas a mudarem a realidade, a transformar a realidade de forma positiva, né? Então, isso já é uma coisa que também tem relação, né? Tem ali um peso nas minhas escolhas ali, principalmente em ser professor, né? Quando eu estava terminando o ensino médio. Então, e aí eu juntei o que eu gostava com ser professor, enxergando também que trabalhar na área de ciências humanas, né? Sendo professor na área de ciências humanas também facilita, né, a tentar ajudar vamos dizer assim, desenvolver, né, trabalhar aí o pensamento crítico, né? Então, são assuntos são temas que entraram no meu processo de escolha. Eu entendo dessa forma, né? Legal. Agora, Demarque, tem alguma história que quando você começou aí a fazer a sua faculdade e você muitas vezes pode ter se surpreendido positivamente ou negativamente, porque às vezes a gente tem uma história. Quando a gente vai saber realmente aí a história, a gente vai, meu Deus, mas eu estava completamente equivocado. Ou fica na dúvida, será que eu aprendi? É isso mesmo, né? Sim, tem muitas, né? Então, se a gente for pensar, tem coisas que às vezes a gente, não era desse jeito, a gente tem uma visão muito idealizada, né? Às vezes a gente conhece história tanto pelo que nos é ensinado na escola, mas também muito em função de filmes, de séries, né? Novelas. E assim, hoje eu acho que existe, eu acho, né? Eu não posso dizer com propriedade porque também eu não estudo o tema e tudo mais. Acho que existe uma pequena preocupação, né, com consultoria de historiador, né, de especialista. Não posso dizer que isso é a totalidade das produções, né, mas, de um modo geral, isso pode fazer com que a gente tenha uma visão idealizada, né, sobre a história, enxergue ali de forma um pouco idealizada ou até estereotipada a história, né. Então, uma das coisas que quando eu começo a estudar, né, eu diria que a gente começa a entender melhor. É um tema que para mim é apaixonante, né? Eu gosto muito de história indígena, né, dos povos originários aqui. E eu tinha uma visão, não digo assim, era de certa forma negativa mesmo, né? E porque infelizmente, né, por N motivos, né, seja o fato de não ser trabalhado da maneira como deveria. Quando você começa a estudar, você vê a riqueza que existe, né, dos temas relacionados, da história dessas populações. Inclusive, hoje a arqueologia tem mostrado, né, muita coisa do que a gente imaginava não é bem assim, né, é diferente. Existe uma organização super sofisticada em vários aspectos, né? Então, e a visão que eu tinha antes da graduação ali era de algo, né, bem estereotipado mesmo, de primitivo e tudo mais. Essa própria ideia de primitivo, né, você vai começando a desconstruir, né, ao longo do processo de estudos. O mesmo vale para a história africana, né, a história afro-brasileira também, que ficava muito de lado.
E aí não é culpa dos professores que passaram pela minha formação e tudo mais, porque não existia obrigatoriedade de trabalhar no currículo. Hoje já existe, né? Ainda às vezes falta material, falta tempo, falta estrutura, mas a gente também já tem essa possibilidade de conhecer mais e, obviamente, que a gente descobre coisas incríveis, assim, que não imaginava, né? Você não, né? O próprio conceito do que é uma cidade, né? Você começa a entender um pouco melhor mas eles não tinham cidade aqui, por exemplo, o que a gente entende por cidade é um modelo muito relacionado ao contexto europeu, né? Existe outro tipo de organização. Então, isso é uma descoberta e mostra a ignorância, né? Que, puxa vida, como eu não sabia, como eu era ignorante, né? E acabava até replicando, às vezes, preconceitos em função disso, né? Então, eu acho que esses são exemplos meio amplos, né, que eu dei aí, mas a gente poderia falar de coisas, às vezes, mais pontuais, por exemplo, né? Sei lá, tem Revolução Francesa, a gente ouve muito falar do lema liberdade, igualdade e fraternidade, né? E primeiro, o lema não era liberdade, igualdade e fraternidade, é liberdade, igualdade e propriedade, que tinha a ver com a demanda dos burgueses. Essas mudanças, o Demarque, que acabaram aí sendo incorporadas, ela foi mais para que se ajustasse aos tempos e para que as pessoas possam, enfim, de repente, aí, entender de uma forma mais simples, de uma forma mais clara? Será isso aí? Sim, né? sim, eu acho que para entender de uma forma mais clara é porque os estudos vão avançando, né? Que nem quando você tem como eu disse, né? A história é uma ciência também, né? Eu pelo menos interpreto, tem alguns historiadores que discordam, que vão para uma outra vertente, mas no geral, vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas que tem formação, que estuda história e tal, elas vão entender que tem um método científico, né? Então, ela vai sendo aperfeiçoada, que nem você tem um medicamento nas ciências médicas ali, na parte farmacêutica, química, e você vai tendo aperfeiçoando, né? Vai fazendo com que ele tenha menos efeitos colaterais, seja mais efetivo e tal. Então, o avanço nos estudos, o aprofundamento, a descoberta de novos documentos, né? Então, isso é essencial para você aprofundar o conhecimento sobre um tema e até trazer novas abordagens também, que é algo que tem a ver com o espírito do tempo, né? Então, mas aí, vamos lá. Eu tenho aí uma certa idade, tá bom? Eu tenho aí meus 20, 30 anos, exemplo. Tá? Mas já tem muita história para contar. Que eu tenho um pouquinho mais do que isso, mas exemplo. E eu sempre tive a informação em relação à história de um jeito. Aí, como você falou, amanhã, ou quem sabe daqui a 5, 10 dias, se descobre mais documentos e aquela história que eu há 20, 30 anos venho consumindo, ela não é bem assim. Ela teve uma mudança. Será que eu vou conseguir me assimilar nessa mudança? Eu não faço assim. Eu falo, os caras estão querendo me enrolar. Então, eu entendi. Porque aí você vai ter até duas gerações, né? Você vai ver a primeira geração que é a história de uma forma e a segunda que a história mudou. Exatamente. Existe esse problema, né? Muitas vezes ele está posto. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, por mais que você descubra uma evidência robusta e tal, ela não é algo imediato, né? Então, porque quando você descobre, você vai ter que... vamos supor, eu descobri um documento que vai falar sobre, né, tem aquelas teorias conspiratórias, né, de, sei lá, fenícios chegando no Brasil, ou vikings chegando no Brasil. Isso daí não é verdade, tá, gente? Não tem nada que prove esse tipo de coisa, né? Mas, de repente, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Existiu esse debate lá no século XIX de que os fenícios teriam feito uma inscrição lá na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. E depois o que se descobriu é que o documento era falso, né? O documento, aliás, a leitura, a interpretação lá, ela não estava correta, ela tinha a intenção de falsificação mesmo, né? Para criar talvez uma narrativa, sei lá, né? Qual que era a intenção de quem fez isso. Então, vamos supor que hoje se descobrisse isso. Teria que passar por todo o crivo de apresentação de um artigo, possivelmente para ser entendido como algo factual, teria um processo, eu diria que demoraria mais de ano, com certeza, né? E é verdade, para quem acostumou de uma forma, a pessoa vai sentir diferença, né?
talvez seja por essa razão que algumas pessoas mais idosas tenham resistência, dando um exemplo parecido, a tomar vacina, às vezes, né? Porque lá na época dele ele não tinha. Então isso pode gerar um choque geracional mesmo, né? Não cheguei a tanta idade assim como você Não, falou. eu imagino, né? Eu não quis dizer isso, né? Mas assim, ó, você falou, eu tenho uma história, que eu tenho uns parentes que antigamente eles se negavam também a tomar vacina, não é um bagulho de hoje, né? Aí ele sofreu porque ele não tem problema nas pernas e tal, porque ele não tomou a vacina que era para Poliomielite, paralisia infantil. Porque não é da minha geração, mas assim, que muitos antigamente se tomava muito, que dizia que acabavam com as crianças, mas não tinha nada a ver, né? Eles apresentavam uma narrativa. Você pode falar, né? Apresentavam uma narrativa que é para ninguém ficar sem tomar vacina. Geralmente era assim, né? Só que às vezes você tinha um outro caso que a pessoa não tomava e acabava pegando aí a poliomielite. Paralisia infantil. Paralisia infantil, que o pessoal fala, né? E aí, logicamente, né? Você vai falar o quê? O pai cuidou, a família não... Enfim, mas você não tinha uma obrigatoriedade como é hoje. Você não pode ficar sem. Né? Se você ficar sem, você pode até ser processado. Tem aí né, várias leis, né? Mas você tem muita gente que tem paralisia infantil porque não tomou. Né, essa vacina. Então, conforme ele falou, muita coisa mudou, né? Exatamente. Então, e aí, é o Marcos, né, que falou sobre o revisionismo histórico, né? Então, um exemplo, né, essa coisa, novamente, frisar bastante aqui, tá, gente? Não tem nenhuma evidência que prova a existência de fenícios, vikings ou qualquer coisa parecida, tá, aqui no Brasil. Mas supondo, né, que se encontrasse documentos que fosse provado que eles são reais, eles são da época, que não é uma falsificação e tal, você poderia começar a desenvolver uma pesquisa que apontasse para isso. E aí, quem sabe, daqui a alguns anos, iria começar a aparecer nos livros de história essa nova narrativa, né? Então, nos livros escolares, né, provavelmente livros de alcance do público. No alcance do público é mais fácil de você... Qualquer pessoa pode publicar um livro com qualquer besteira, né, desde que uma editora top de publicar aquilo, a pessoa publica, né, ou pode falar na internet e tal. Infelizmente, né, nós não temos muito controle sobre isso. Mas, em relação a você trazer para para o meio escolar, esse tipo de coisa... aí ou para o meio acadêmico, né, já vai existir uma pressão maior para que se tome cuidado com o revisionismo. Então, o revisionismo é o quê? Você tentar rever a história, né? Então, um exemplo de revisionismo constante, né, na história mundial, né, é a negação do Holocausto, por exemplo, né? Então, o Holocausto tem muitos fatos, muitas evidências documentais, né, de que ele é real. E geralmente quem nega o Holocausto, até inclusive, geralmente é neonazista, né? Ou tem algum grau de simpatia ali, ou é uma pessoa que é apaixonada por teorias conspiratórias, por negacionismos e tal, e entra na onda só por isso mesmo. O Marcos está chegando à conclusão aí, é claro que ele já tinha chegado, e a paixão cega. É verdade. Opa! É verdade. Exatamente, né? Tem uma galera apaixonada aí que eu te Então sempre vai ter, né? Então, assim, é um exemplo, né? A mesma coisa, por exemplo, dizer, na ditadura militar no Brasil não tinha tortura. Tinha tortura, você tem inúmeras evidências documentais, né? E por aí vai, vários outros regimes também. Principalmente quando se trata de questões de poder, né, é muito comum existir a tentativa de revisionismos, né, de você tentar rever algo que... Será que era isso mesmo, né? E isso é feito muitas vezes por grupos que chegam ao poder, né, e que tentam... É como se fosse a ideia de reescrever a história, né? Reescrever a história, e aí nem sempre com critério, né, vamos dizer assim, com critérios científicos, né, com metodologia científica, né? Muitas vezes eles procuram aquela, vamos dizer, história que eles gostariam, que eles acham que deve ser, né, apresentada. Exatamente. Isso pode acontecer, como eu disse, tanto em grupos que chegam ao poder, mas às vezes também existem narrativas que são reescritas, né, visando até mesmo uma espécie de... como se fosse eu diria, uma intenção de buscar a melhoria da autoestima e tudo mais.
E elas também podem ser, às vezes, apaixonadas, né? E aí a gente pode até entrar no debate, né? O quanto que é impreciso e tudo mais, mas se não está fazendo mal a ninguém, talvez a gente Tá bom. não tem problema. Deixa Né? passar. A questão é quando aquilo começa a virar discurso de ódio, quando aquilo começa a virar a defesa de algum extremismo, né? Isso daí já é um problema. Então, mas o É, país, mas claro, uma história bem recente agora está passando por uma fase que eu vou te contar, viu, Demarque? Brava em relação ao extremismo, enfim, aí a cada um querer puxar a verdade para o seu lado, porque aquilo que é verdade para você, dependendo do meu viés, não é verdade para mim. E vice-versa. Sim. E o cara, como a gente falou que é a paixão cega, e o cara apaixonado, ele tá pouco se lixando, porque ele não vai atrás da verdade. Ele recebeu aquilo e aquilo é a verdade e acabou, é absoluta. Replica, Né? Replica aquilo lá e isso é perigoso, não é, cara? É muito perigoso. Exatamente. E aí talvez a importância mesmo, né, aí se a gente está falando de história, ouvir um pouco mais os historiadores, né? Não necessariamente eu, mas as pessoas aí que desenvolvem. O seu gosto, cada um do seu gosto, né? Exatamente. Eu quero dizer assim, quero saber sobre ditadura. Vamos ouvir um especialista falando de ditadura. Mas aí alguém que pesquisa isso. Tem gente, eu vou falar assim com você, que tem gente, que a gente lida com um monte de gente, como você também, que você vai falar isso pro cara, sabe o que ele fala? Mano, o cara lá, o que ele tá falando não é verdade. Ele não acredita nem no historiador. Não acredita. Ele é do outro lado, É complicado de você colocar na cabeça do cara aquela verdade. Porque vamos falar bem a verdade. Aquela verdade do historiador é uma verdade que ele acabou ali, enfim, estudando, tirando, como você falou, através aí de provas, documentos, né? E chegou a uma conclusão. Então, tem uma base. Pode não ser a verdade absoluta, mas tem uma base de verdade. Não é, exatamente. Tem uma base de verdade. Agora, o cara que não acredita, mano, tudo que o cara falou ali, não, isso aí é discórdia, né? Total. Exatamente. Essa coisa o historiador, ele não é o detentor da verdade, tá, gente? Não é isso que eu quis dizer, né? Fique bem claro também. O que eu quero dizer é que o historiador é uma pessoa que minimamente estudou sobre um assunto. Ele vai buscar, né? Vai buscar, com fatos, com relatos, né? Tudo aquilo que... Exatamente. Vai passar. Da mesma forma que se eu vou construir uma casa, eu vou contratar um engenheiro para fazer um projeto da minha casa e tudo mais, ou se eu vou ao médico, eu vou buscar a ajuda de um profissional que tem uma formação, né, que entende sobre um determinado assunto, né? Eu posso até, de repente, achar que determinado engenheiro não fez um trabalho bom, ou um médico não fez um trabalho bom, né? Mas é uma ciência humana, né? Isso que ele falou é muito pertinente, porque a gente acabou de falar do historiador, né? E, de repente, aí o cara fala, não, o historiador, ele não é o dono da verdade, mas ele estudou para aquilo. Ele, como a gente acabou de falar, fatos, documentos, ele foi atrás, né, entrevistas, para dar aquela versão. Mas quando o cara está doente, ele vai para o médico. Mas o médico estudou? O médico é o cara que você confia. Você confia. Né? Então, quer dizer, aí você vê que não bate uma coisa com a outra, né? Você desconfia do cara, por quê? Porque o cara, ele não está cuidando da sua saúde, ele não está cuidando das suas finanças, então eu posso desconfiar dele. Mas quando o cara está cuidando de você, da sua família, esse cara aí sabe o que está fazendo. Não, mas é um exemplo assim que eu conto assim, que eu acho até engraçado. Eu estava conversando com a minha filha, ela falou, ai pai, hoje tem aula de história, eu não gosto de história. Eu falei, por que você não gosta de história? Eu não gosto de história. Aí eu fiquei tranquilo. Aí na metade do caminho, ela começou, pai, você sabe o que aconteceu na escola? Que já vinha acontecendo? Eu falei, pô, você não gosta de história e tá falando sobre história. Vai com uma história aqui. Então eu falei assim, ué, ela ficou pensando, ela falou assim, eu vou pensar se eu gosto de história. Então, as pessoas falam que não gostam, as pessoas não gostam de ouvir, mas se você contar um fato, as pessoas gostam de discordar. Você lida com isso o dia inteiro, cara. Não é isso? Sim, pode ser. Se você conta no passado aconteceu isso e tal, aí vem outra pessoa. Mas há controvérsias. A pessoa... Então, ela estudou, então ela prestou atenção na história. Só que, normalmente, as pessoas falam que não gostam. Que eu acho que essa coisa eu posso, por experiência própria, né? Muitos alunos, estudantes, eles não gostam mesmo. E tá tudo bem, não vou brigar. Eu acho que o importante, né, é que eles entendam
que a disciplina não está ali por acaso. Infelizmente, há ataques também em relação Lembrando que à quando eu disciplina. estudava, eu gostava muito. Que bom. De tanto que até hoje estamos aqui História no podcast para ouvir várias histórias, sempre né? gostei de história. Eu sempre, então, Bom. estamos aqui para isso, né? Fico feliz que estou Não, num ambiente amigável nesse aspecto. Não, mas eu sempre gostei, eu achava interessante ser, tipo, é a influência dos quadrinhos que eu falava pra você. Lembrando bem que O fato de eu gostar não é o fato de eu ir bem, né? Não é nem isso aí. O fato de eu gostar de história não quer dizer que eu acredito em todas. Não, acho que não. É porque Mas eu gosto da porque matéria, eu eu gosto. gostava bastante da aula de história. Eu tinha todos os professores até me elogiam quando eu gostava e ia bem ensinando de história. Uhum. Eu não gostava de outras matérias, mas história eu achava, pô, ficava interessante. O professor ali parecia um palestrante contando ali. Eu achava interessante. Eu falava, pô, da hora, cara. Tem umas histórias que cada vez que você faltava, você contava aquela história que você gostava. Bem isso, Mas eu né? achava interessante. Uhum. Pode terminar seu raciocínio, desculpa interromper. Não, mas é isso mesmo. Então, só para tentar fechar, né, essa coisa do revisionismo e tal, né? Então, existe, né, a história ela é revista, né? Ela é constantemente revista, porque, como eu falei, aparecem novos documentos e tal. Agora, a ideia do revisionismo é o quê? Você forçar um pouco a barra, né, em relação e com as motivações ali de projeto de poder, ou até, como eu disse, né, para a questão de autoestima de determinados grupos e tal. Só que ela é necessário a gente sempre estar atualizando também, né? Mas o problema do revisionismo é o seguinte, ele contesta, mas ele não vem com a outra forma concreta, esse que é o problema. Ele contesta... Ele contesta para contestar, mas aí você fala, tá bom, então não é, mas então fale o que aconteceu então. Isso. Daí ele não vai saber falar. E não adianta só falar o que aconteceu, você precisa mostrar, com ciência, provar, né? então ele não vai saber. Porque não vai ter... Ou Não então... tem. Às vezes se faz novas interpretações, né? E essas interpretações podem ser enviesadas mesmo, né? Então, é um problema. E aí que está a necessidade de fazer esse debate qualificado dentro dos meios entre os pares, né? Entre as pessoas que desenvolvem também pesquisas do assunto e tal. E aí sim, é essencial também que isso não fique restrito na universidade, que isso chegue para a população. Porque, né, senão fica ali num lugar isolado, numa bolha, e nunca chega para a população né, mas a ideia é que chegue, seja via escola, seja a participação, acho que há um movimento interessante, né, vocês mesmos estão chamando, né, profissionais aí das diversas áreas, né, isso é legal, chega, alcança o público, né, a gente percebe às vezes na TV ou mesmo na internet, tem se chamado historiadores, filósofos, pensadores, né, especialistas em diversas áreas, né, isso é importante porque fura um pouco a bolha, né, das pessoas, né. Então, é isso. Um último exemplo que eu ia dar para vocês, né, foi perguntado aqui no comecinho da nossa conversa, né, o que se chega, por exemplo, na universidade, e o que você, a partir do momento que você começa a estudar, você percebe. Havia uma ideia, né, que é o chamado mito da democracia racial, né, no Brasil, que o Brasil seria um país em que o racismo não existiria, quase racismo e tudo mais. E eu chego também na universidade, não com plena, é desse jeito, né? Mas, às vezes, a gente relativizava um pouco em relação a isso. E quando você começa a estudar, você começa a perceber, você tem contato com os grupos ali que desenvolvem um pouco mais, de aprofundam isso, e vai conversando também com pessoas que sofreram na pele, literalmente, né? Ali os problemas advindos disso, você começa a ver que, peraí, né? O Brasil ainda é um país muito desigual, temos muito racismo, né? Então, ele tem características diferentes, às vezes, do racismo lá dos Estados Unidos ou de outros países, mas ele tem sim e é muito forte, é muito Foi bom você né? falar nisso, porque eu tenho uma pergunta. Pode falar. Você acha que acabou a escravidão no Brasil ou não? Então, a escravidão legalizada, sim, né? Ela é encerrada ali naquele decreto, né, da Princesa Isabel, de 1888. Foi a lápis ou não foi a lápis? Acho que é uma caneta, né? Caneta não é pena, né? Porque na história se contava pra mim que foi a lápis. Foi a lápis, Mas aí dá pra apagar, né? É mais fácil de apagar, né? Por isso que você viu na escravidão falar assim, você tá no meio termo, porque foi a lápis, se apagar lá já era. Mas eu acho que não, viu? Eles usaram aí aquela pena, aquela caneta. Canetinha de pena. E assim,
ela é encerrada legalmente, né? O que é legalmente? De acordo com a lei. Então, a partir daquele momento, né, os antigos donos de escravos, de escravizados, não podiam mais manter essas pessoas, né, em cativeiro. Isso não significa que acabou a escravidão. A gente tem, infelizmente, casos de trabalho escravo, análogo à escravidão até A gente hoje, não né? leva tudo ao pé da letra. A gente leva ao pé da letra, o professor. Quando um cara chega e ganha R$32 mil e fala assim, eu não consigo viver com R$32 mil. Né? Quem ganha R$1.500 está trabalhando, Tá vivendo escravo. Então Se a gente levar ao pé da letra, sim, né? Não, com certeza. Se fala, né? Tem até pensadores, né, que vão trazer o debate sobre novos tipos de escravidão. Você sabe por que eu tô falando isso? Porque tem um vídeo que tá bombando na internet, que tem um empresário, ele tá falando assim, ó, a culpa do Bolsa Família aqui, ó. Todos não querem trabalhar mais. Pago R$30 por dia e eles não querem trabalhar mais. Pô, mas R$30 por dia não dá nem o salário por mês. O que eu acho, tá? Ele tá escravizando, né? Não, mas aí saindo até fora do contexto aqui, eu acho que deveria haver algumas cláusulas nesse Bolsa Família para quando aparecesse um trabalho para o cara temporário, o cara possa trabalhar sem perder o benefício. Porque é coisa temporária, 5 meses, 3 meses, né? 6 meses e acaba. Se ele arruma outro, depois, exatamente, se ele arruma outro, tudo bem, mas aí ele fala, bom, vou trabalhar para você 4, 5 meses, aí acaba, eu não vou arrumar outro e vou ficar sem essa... É pequena, mas é a renda que eu tenho. Então, eu acho que deveria haver um... Não, eu falo assim pelo consenso, ele fala, pô, mas R$30 tá pagando, tipo, pouco também, né, mano? R$30 o cara tá pagando mesmo no salário mínimo. Se fosse por hora, ainda vai, mas não é por hora. Tem que ser no mínimo R$60 para bater. Ele tá pagando metade no salário mínimo. Aí que tá querendo escravizar. Então, exatamente, né? O que nós temos hoje, existe trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, né? Existe pessoas que ficam aprisionadas, né, que são proibidas de sair, escravidão por dívida, infelizmente ainda existe, né, e existem essas condições precárias de trabalho. O trabalho precarizado, infelizmente, é uma realidade não só no Brasil, ele existe em muitos lugares do mundo. Não é só no Brasil, é uma tendência mundial, né, gente? Existem lugares em que existe algum sistema de segurança um pouco maior ao trabalhador, para o trabalhador. Esse dia minha polícia estourou lá em São Paulo, lá, o pessoal boliviano que trazia aqui para trabalhar à noite, trabalhavam 18 horas na fábrica de costura, trabalhando. Existe tanta coisa no país. R$50 por dia. Né, que infelizmente. Isso é escravidão. Então. É ilegal. As pessoas sabem que tem, mas você não tem como mudar essa realidade. Você vê bem, agora nós estamos falando de bebida com metanol. Né? De repente acharam um monte de distribuidor, um monte de... Sempre existiu, né? Sempre existiu esses locais, né? Mas é o que o pessoal fala. Por quê? Porque a bebida acabou atingindo gente da alta sociedade. Porque chegou no jardim, né? Exatamente. Quando ela chegava na periferia, que sempre chegou, não tem problema. Tá nem, né? Tinha as investigações, tudo, mas agora tá vendendo no jardim, não né? era tão divulgado. Agora o negócio mudou de figura. Então é complicado. Mas, professor, eu vi vocês falando aqui do visionismo, é isso? Né? Revisionismo. Tem alguma coisa que teve o revisionismo, alguma história em que o professor falou assim, mano, estão forçando a barra. Mas é isso que tem que ser. Acho que o grito da independência. Teve algum ou não? Como assim? Forçando a barra? Sim, porque de repente... A história está forçando a barra. Porque de repente a gente tinha uma história, tá? Aí como você falou, grupos políticos, grupos aí que gostariam que a história se adequasse mais àquilo que eles vendem, né? Vamos dizer assim, que eles propagam. E aí, de repente, você teve uma mudança daquela história que o professor fala, mano, mudaram, mas está forçando a barra, porque o negócio foi bem puxado para o lado realmente de quem fez a revisão ou de quem pediu essa revisão, porque está no poder. Então, não, tem números, né? Se você for... Vamos lá. Recentemente, você tem um movimento no Brasil que tenta, por exemplo, veja bem, isso daí não é um movimento de caráter acadêmico, isso é um movimento de pessoas ligadas à política, grupos que têm relação com política. E que eles tentam, sim, fazer o revisionismo, mas ele, é o que eu falei, não tem respaldo acadêmico, respaldo científico. Não tem nada que possa... Não.
Então, com isso aí. um exemplo é um movimento que eu vejo em redes sociais, eu vejo manifestações de rua, que tem gente que está levando bandeira do Brasil Império, por exemplo, que é de, vamos dizer assim, fazer um revisionismo sobre a história do Brasil Imperial, Brasil monárquico, né, como se tivesse sido uma coisa maravilhosa, né, e não é bem assim, né, tem aspectos positivos, mas tem muitos aspectos negativos, né, então, e que desmerece o processo republicano. Então esse é um exemplo de revisionismo que não é acadêmico, mas que tem ali ligação com determinados grupos políticos. Como eu falei para vocês, trazer o debate, aliás, não é nenhum debate, né, mas tentar trazer também uma nova narrativa sobre os crimes ali praticados pelo Estado brasileiro na ditadura militar. Então, tentar fazer com que isso fosse menor, com que não tivesse o impacto que teve. Isso é um exemplo de revisionismo forte. Tem gente que fala que nem ditadura teve. Que nem ditadura teve, exatamente. Ou de amenizar a escravidão no Brasil, que daí tem a ver com aquele mito da democracia racial que eu falei agora há pouco. Então, também, geralmente eles vêm no mesmo bolo. Eu já escutei, né? mas teve eles vêm no mesmo bolo. Teve pessoas que falou para mim, eu queria que voltasse a ditadura. Eu falei, mas você viveu lá para ver essa história? Não viveu, mas o que me contaram não era tudo isso que o povo conta hoje. Contaram, né? Dependendo qual viés, né, de quem contou, né? Talvez para quem tivesse, assim, tem áreas em que a pessoa ela foi envolvida de um jeito ou de outro, tem áreas em que as pessoas elas não foram tão diretamente envolvidas e já vinham de um histórico, né, interior e tal, em que antigamente era o coronel que mandava e tal, então passa por um processo rápido de democracia que antecede o golpe de 64, mas a pessoa nem se toca. A gente ainda tem muito coronel que manda. Tem, com certeza. Só mudou o jeito, né? Com certeza. A diferença é que o coronel ali nos anos, né, vai ter um processo que eles, vamos dizer assim, de uma relativa democracia, né? Nos anos que antecederam o governo Jango, JK, Jânio Quadros, né? Ali um pouquinho antes de 64. Mas, assim, esses figurões, eles, em alguma medida, eles continuavam na surdina na política ali, né? Com poucas exceções. Então, quando é dado o golpe, o que eles vão fazer? Eles vão ter que responder às autoridades militares, né? Então, eles continuam no poder, eles vão integrar a Arena, em peso, né? Que é o partido da situação. Então, então para a pessoa que, geralmente, ela traz essa narrativa, se ela for uma pessoa jovem, ela não viveu naquela época... possivelmente ela ouviu, né, um relato de alguém que ou estava totalmente alienado, não se tocava do que estava acontecendo, ou estava participando, exatamente, né, uma pessoa que tivesse ali do lado, estava sendo beneficiada em alguma medida, né, ou estava num lugar em que realmente não sentia diferença, porque pensem que também para quem já sempre foi explorado, para quem já nunca teve acesso ao voto, nunca teve o poder de escolha, para grande parte dessas pessoas, e isso não tinha acontecido antes também, né, os analfabetos não podiam votar, né, só a Constituição de 88, e quando uma boa parcela da sociedade era. Então essa pessoa não escolhia mesmo os seus representantes. Essa pessoa tinha vivido num contexto em que, de repente, como eu estava falando, quem mandava no município, na cidade pequena, era o coronelzão lá, e então, para ele, o que muda entre você ter um toque de recolher, você não poder fazer manifestação política, sendo que ele já não estava acostumado a isso. Então, por isso que aonde se sente mais fortemente o peso, né, da ditadura, ou são áreas de conflito latente, áreas de disputa por terra, áreas geralmente também que tiveram ali algum movimento, às vezes, de resistência mais forte. Músicos, né? Os músicos, né, o pessoal da cultura e os estudantes, né, de um modo geral. Então, onde você vai ter mais enfrentamento, o São Miguelense que nós temos que morreu morto pela ditadura é o Zizo. E ele vai morrer lá em São Paulo. É a isso que eu quero chegar agora. Eu quero chegar aqui, vamos chegar no município. Exatamente. Agora, a gente tem algumas histórias aí que a gente conhece. Claro, a gente não sabe, não fui a fundo, não estudei. Não vivi também aquele tempo. Exatamente, eu não vivi que, tudo aqui, pelo menos o que se relata aqui, que era uma grande fazenda. Era isso aí, né? E dessa fazenda, que era fazenda, não lembro o nome. Você lembra aí, no começo ali, quando vai começar a surgir cidade, é isso? Eles chamavam de Fazenda Velha. Fazenda Velha, isso que eu era Fazenda Velha. E daí, dessa Fazenda Velha, as terras foram doadas
Pelo menos é isso que a gente sabe. Maximina que doou? Ela doou para a construção da... Aliás, ela construiu a igreja que Maximina doou foi Nogueira Terra, deixa a irmã dela, falar, né? Que, se não me engano, é a irmã dela que doou a terra, né? Porque a área que já existia a igrejinha, né? Que acaba sendo o lugar Isso da era basílica. central ali hoje, né? Isso. Atual. Essas terras, elas foram adquiridas, né? Pelo Tenente Urias, né? Que é o pai delas, lá nos anos 1830, mais ou menos, né? Então ele adquiriu praticamente toda a área que se chamava ali de Fazenda Velha. E aí ele tem, não só essa, ele tinha fazendas aqui, quase, assim, vamos dizer, talvez uns 2/3, talvez até um pouco mais do que é o município de São Miguel, provavelmente eram propriedade dele. Pequenas fazendas dele, né? E não era só aqui, né? Ele tinha também, Era uma, né, das fazendas. Itapiraí, Juquiá, né? isso Toda mesmo. aquela região ali do Parque do Zizo, né? Indo já para o município de Itapiraí, Juquiá, ele tinha várias terras naquela área também. E também foi senhor de escravos, né? Acho que quando ele morre no inventário dele, no testamento, acho que tem ali uns 11, 12 escravizados, se não me engano. Tem um livro que é de um eu acho que é advogado, na verdade, mas ele escrevia sobre história e genealogia, e ele tem parentesco com a família Nogueira aqui de São Miguel, mas Acho que é o Manuel Valente Barbas, eu acho. Tem esse aí, tem aquele Matos também que escreve. São Miguel França, né? Eu do São Miguel ainda não tive a oportunidade de ler. Esse do Manuel Valente é mais antigo um pouco, e ele fala da formação, né, da Fazenda Velha e tal. Ele não, acho que ele não era historiador de formação, mas o trabalho dele ajuda ali para conhecer um pouquinho, né, dessa parte. E o São Miguel também tem, pelo que eu não pude ainda ler os livros dele, mas pelo que eu observei, ele também fala bastante, né, sobre essa parte da formação e tal, né, o São Miguel França de Matos. Então, enfim, mas aí o Tenente Urias, ele morre, né, e os filhos deles ficam com as terras, e agora eu posso estar confundido, mas se não me engano, a Maximina, que é a esposa do Miguel Terra, que daí tem a rua Miguel Terra, né, que é a patriarca da família Terra aí, de São Miguel, eles que construíram a capelinha, né, ou ela que construiu a capelinha, que depois dá origem à igreja da paróquia de São Miguel, né, que agora não é a mesma construção, mas é mais ou menos no mesmo lugar, pelo que a igreja matriz falam, que acabou se tornando depois a igreja matriz, a basílica, né? A basílica, hoje é a basílica, né? Então, agora as terras, quando houve a divisão, parece que ficaram para essa irmã da Maximina, que era a Teresa. Só que ela doou as terras daí para o patrimônio da igreja e provavelmente já existia a igrejinha, talvez já existisse um arraialzinho ali, né? Você tem ali a praça ali, acho que metade é da igreja e a metade é do município. Tudo é do município, claro. Mas a igreja ela tem a metade. Então, no caso, a prefeitura não pode fazer nada na parte que pertence à igreja, certo? É a parte lateral da igreja. Exatamente, né? Então, quer dizer, você tem até hoje, você tem os entraves. E é uma coisa interessante, né? Porque isso acontece não só em São Miguel, né? Tem muitos municípios que a igreja tem casas, às vezes. Eles têm laudêmio, que é um direito que eles têm de parte, e isso vem muitas vezes dessas doações que foram feitas lá no passado do patrimônio da igreja, né? Agora, a área original que foi doada, ela pegaria praticamente quase todo o centro da cidade, porque inclusive as divisas eram Ribeirão do Guapé, o Passinho, no São Miguel, e fechava ali, né? Calma aí, Demarco, porque vai que a igreja... Não, Deus, imagina, capaz, né? Pegar de volta. Mas é bem isso, não é melhor não, né? Mas eu não quis dar essa. Não era essa intenção. Vai que isso aí vai no ouvido de alguém. Não era essa intenção. Vamos rever as escrituras. Vamos rever a história aí, né? E isso eu acho, né? Eu tenho a impressão que eles acabaram cedendo, né, essas terras depois, né? E aí saiu escritura, tudo. Então não tem, acho que não tem esse risco, tá, gente? Fiquem em paz, né? Não vai perder sua casa, não. Pode ficar então ficou em torno dos rios, né? Em tese, ficou em torno dos rios, você fala. Essa doação, né, que era para o patrimônio, para desenvolver um povoado, né? Não era só para a igreja, era a ideia de desenvolver um povoado. Parece que ficava entre os ribeirões, o Ribeirão do Guapé, que originalmente é um ribeirão, né, que virou a represa, o lago, e o Ribeirão do Passinho chegava no Ribeirão São Miguel e fechava nas cabeceiras dos ribeirões lá em cima, né? Então pegaria basicamente a área central, Vila Nova, né, São João aqui,
E daí já para o lado ali onde é Vila Rica, Nova São Miguel já ficaria de fora. E aqui, mas isso era só uma fração, né, das terras desse pessoal, né? Tinha muito mais terras, né, aqui no município. Então, e aí a partir daí e o nome era, geralmente chamavam de Fazenda Velha, mas também é uma referência constante na documentação do século XIX a bairro do Turvo, por causa do Rio Turvo, né? Rio Turvo. Então, ficava mais ou menos nessa área aqui, vamos dizer, né? Por isso, depois, né, o nome da cidade acaba sendo a referência também à Capelinha, né? E também chamavam de São Miguel do Turvo também, para talvez uma referência, né, ao Rio Turvo, São Miguel da Fazenda Velha, alguma coisa assim, acabou ficando. E as guerras, o Delarque, que houve, acho que, eu não sei se foi em São Paulo contra o Sul, devido aí a Revolução? Né? Essas revoluções. Chamada Revolução. Isso, passou alguma coisa também por aqui? Sim, a gente tem, acho que me parece que a área do município ela não chegou a ser alvo de combates, né, a área do nosso município, mas as áreas vizinhas, muito próximas, essas de fato foram. E assim, não foi também alvo de combate, né, porque existe, né, aquela história, né, relacionada à comunidade católica, né, da intervenção do Arcanjo Miguel e tudo mais. Eu não vou nem entrar no mérito de dizer se é verdade ou não é, isso daí tem a ver com a fé das pessoas. De vários revisionismo. É que, assim, o historiador, quando é assuntos de fé, geralmente o historiador ele não vai dizer se é verdade ou não. Não entra nesse mérito. Não importa, não importa, não é assim relevante, a não ser que seja um historiador católico, evangélico, religioso. Aí ele vai ter esse viés mesmo, né? Mas como historiador não é o ideal ele fazer, é verdade ou não. Não. O que nós temos é o quê? Um quase combate que não aconteceu, inclusive, também, né? E aí não é ataque à fé de ninguém, mas também a gente estava no fim da guerra, na verdade, né? Já estava no fim dos atritos e tudo mais, né? O armistício foi assinado alguns dias depois, né? Se não me engano, não lembro agora se dia 2 ou dia 3, né? De outubro, e encerra o conflito, mas você já não tinha, São Paulo já não tinha mais condições de sustentar o combate. Ela ficou conhecida como Revolução Constitucionalista, né, de 32. Tem alguns historiadores que tratam como uma guerra civil, porque de fato você tem, né, quando é uma guerra, né, primeiramente, acaba virando uma guerra, ainda que ela tenha durado apenas aí cerca de 3 meses, ainda bem que não levou mais tempo, né? Você tem aí a morte do lado das forças constitucionalistas, que eram basicamente São Paulo, o que é o estado do Mato Grosso do Sul, e alguns outros voluntários que vêm de outros estados, né, Paraná, Minas, principalmente Rio também, mas vai ter ali, se não me falha a memória, quase cerca de 800 mortos mais ou menos, e do lado das forças federais também deve ter sido pelo menos isso, até um pouco mais, algo próximo a isso também. Então você tem mais de 1.000 pessoas morrendo, né, talvez 2.000 pessoas, quem sabe até um pouco mais. Então uma guerra, né? E ela se dá muito em função das disputas de poder. Vocês talvez vão lembrar da época da escola, quando a gente estudava a República do Café com Leite, né? Café com Leite. Então você tem lá o acordo entre Minas e São Paulo, né? E aí nós temos a figura do Júlio Prestes, né? Que inclusive é o nome dessa rua, se não me falha a memória, né? O Júlio, ele era governador de São Paulo e na eleição de acho que no final de 1929, o Júlio, ele é lançado, no Washington Luiz, que era o presidente do Brasil, na verdade, ele devia indicar um mineiro, e ele não indica o mineiro, ele indica um paulista, que é o Júlio Prestes. Então, Washington, ele também era ele era representante dos paulistas, apesar de nascido no Rio de Janeiro. Então, é como se São Paulo quebrasse o acordo, né? E já existia uma oposição consentida também ali, que eram dos chamados partidos democratas, Partido Democrático em São Paulo, no Rio Grande do Sul tinha Aliança Liberal, tinha também oposição em Minas, no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil. Esses grupos não gostaram, né, e principalmente Minas Gerais e Paraíba, eles retiram, né, o apoio ao acordo, né. Então, por isso que a bandeira da Paraíba tem aquela expressão nego. E o Júlio Prestes foi aquele que foi eleito, mas não assumiu. Exatamente. Isso, né? Exatamente. E falar em acordo, eles continuam quebrando o acordo. O nosso governador é carioca e o carioca é paulista. Carioca é paulista. Pois é. Agora, uma pergunta
E eu não sei se o professor vai responder se ele sabe ou não. Uhum. Nós temos aqui o aniversário da cidade no dia 1º de abril, Uhum. tá bom? Agora, quem nasceu primeiro? Porque todo mundo fala que o dia 1º de abril é o dia da... Mentira. Exatamente. E é que eu quero saber. Nasceu primeiro o dia da mentira ou o aniversário de São Miguel? Boa pergunta, né? Eu não saberia dizer quando que surgiu essa história do dia da mentira, gente. Eu não também sei não. dizer. Bom, né? Para talvez, assim, minha hipótese, eu posso estar enganado, né? Mas eu não sei o quão antiga é a tradição do dia 1º de abril ser dia da mentira. Mas a minha hipótese é que, para sorte dos são-miguelenses, né, o 1º de abril, que é o dia que foi feita a lei lá que criou o município de São Miguel, a lei da província de São, na época era o finalzinho do Império, né, o finalzinho da monarquia, ela deve ter sido anterior, né, mas eu não posso dizer com certeza, tá, gente? Isso daí Vamos ver aqui, eu peguei aqui o dicionário daqueles Ele que foi pesquisar. igual eu aqui, né? Segundo a tradição aqui, professor, 1º de abril nasceu como tradição na França, né? Então como fora, porque foi na França. Essa é uma pergunta que eu Isso quero fazer. foi, sabe em que ano? Em 1900. Século XVI. Né? Século 1900? XVI. Não, 1900. Século XVI, Não, é isso? final do Não. 19, 1900. É isso aí? Na França é o século XVI, tá aí. 16. 16 aqui? Então é mais antigo. É mais antigo, né? É que o nosso... É que as informações... 1582. 1582. 82. É bem mais velho que O São dia da Miguel. mentira É, da noite bem de São mais. Bartolomeu, não tá falando nada disso aí? Tá aí do Vamos lado ver aí, ó. aqui. A tradição nasceu na Europa no século XVI, em 1582. Aqui, do lado aí, ó. calendário vegano. Basta mostrar mais aí. Vamos ver aqui. Aqui você está falando, né? Não, vai pra cima. Mostrar mais aí. Vamos ver aqui. Aí. Não, o do lado lá em cima, lá, aqui, ó. Ó, É esse aí. esse aqui? É esse. Vamos ver. Esse Mas aqui assim, diz enquanto o seguinte, você já está ó. pesquisando, Que tem controvérsia, né? Tá aqui em muitos Qual? países, aqui o 1º de abril é considerado dia da mentira, dia dos bobos, a data é uma oportunidade aqui para brincadeiras, trotes, enfim, mas aí embaixo tá. é 1582, conforme aquele falou, diante aqui do calendário cristão, né? Enfim, na realidade, ó, no Brasil, a tradição ela foi introduzida em 1828, Então é mais antigo. mais antigo, Mais né? antigo. Que azar, hein? Mas o pessoal não tinha informação ainda. Pode Acho ser, que foi por acaso mesmo, né? Às é. vezes quem na Assembleia lá, eles nem pensaram. E também É. tem um detalhe, gente. Não se pensava que seria o dia do aniversário do município, porque não é uma regra. É. A lei de criação do município não é regra para ser vamos dizer assim, a data do aniversário. São Paulo, por exemplo, o aniversário é considerado no dia que 25, né? De janeiro. Né? não é o dia que o município de São Paulo, que São Paulo virou município, é o dia que foi inaugurada a capelinha lá dos jesuítas e tal, né? Então vai variar de lugar para lugar, né? Eles vão ter essa datação de acordo com eventos que são escolhidos. Há uma tendência que seja o dia da lei de criação do município, né? Mas não é uma regra geral. Aqui realmente, como você falou. Já matou a charada, né? Eles não sabiam, mas tudo bem. Faz parte. Só Né? retificando o professor Ney Seabra, tá mandando um abraço para você. Opa, valeu, Ney, obrigado. Você lembra o professor Ney, né? Nosso Ele professor trabalha de física. Isso, ele trabalha comigo e foi meu professor também. E foi o professor também. Deu aula para mim quando eu estudei no Marelisa aqui, era treinador de handball. Né? Legal, professor. Valeu. Igualmente. Eu queria saber, o Ias comentou aí sobre a Europa. Qual é a maior influência do Brasil? É americana ou é europeia? Boa pergunta. Em termos de leis, é francesa ou é americana? Duas perguntas, mas... Eu acho que existem as duas influências, né? Eu diria que, assim, principalmente no século passado e esse século, existe uma tendência maior à influência americana. É só vocês verem o quanto de expressões que nós usamos no dia a dia que são do inglês, né? Então, as pessoas vão falar de, sei lá, eu não sou tão velho assim, professor, tá? Mas eu lembro muito de qu'est-ce que c'est, vou lá na sala de classe, o Vatu, isso era francês, né? Eu ia chegar nisso, exatamente. Agora, isso começa, né, nos anos 40, nos anos 50, no contexto lá da Segunda Guerra Mundial, né, política de boa vizinhança, Estados Unidos quer garantir que o Brasil fique apoiando os aliados, né?
E depois vai entrar ali Guerra Fria, Estados Unidos faz um esforço para manter sua influência aqui também, tanto é que apoia o golpe de 64. Então, assim, as influências elas ganham força, principalmente em meados do século passado. Agora, eu estava comentando, acho que ontem ou antes de ontem, com os meus alunos na escola, que se eles estivessem estudando, né, até os anos 60, 70, provavelmente eles iriam aprender francês também na escola. Porque 60, não era comum. Então, mas 60 eu não cheguei não, eu só tenho verso. Não, mas você aprendeu na escola? Na escola. E quando que foi isso, mais ou menos? Isso foi em meados 70. de 70, Então. 72, por aí. Eu acho que vai desaparecer mesmo no final dos anos 70, começo dos anos 80, que desaparece o francês, né? Acho que, por exemplo, a minha mãe mesmo, que é de 66, e ela acho que fez o ensino médio e até entre o final dos 70, ela não fala de ter estudado francês. Eu imagino que já não houvesse mais, né? Você acha que foi um dos últimos aí que pegou a língua legal, porque eu acho interessante, né? Até acho mais... Eu, pessoalmente, é uma opinião pessoal mesmo, eu gosto mais do francês do que do inglês, assim, em termos de língua, né? Agora, essa influência da língua inglesa, e principalmente dos Estados Unidos, ela é um pouco mais recente. A influência acadêmica, a influência dos costumes, toda francesa, gente, toda francesa, desde o século XIX, pelo menos. Né? Ela só não é mais antes, porque antes, na época de Portugal, tal. Portugal, inclusive, tem posteriormente uma relação boa com a França, né, no século XIX em diante. Não teve até o começo do século, né, que daí era um grande aliado da Inglaterra. Mas se a gente for pensar, a influência, ela, se vocês pegarem os grandes escritores, a galera aprendia francês, geralmente, e era a língua culta. Né, a língua, além do latim, né, que por motivação religiosa e tal, também tinha essa questão intelectual, mas o francês era a língua franca, né, da intelectualidade, principalmente. Né? Então, a ideia de você falar francês não só era chique, as pessoas não falam que falar inglês é chique, né? Falar francês é mais refinado, gourmet, né? Nós usamos ainda algumas expressões do francês. Mas você acha que é grande, né? Influência da burguesia também? Sem dúvida, e não só da burguesia, mas a nobreza brasileira também, a nobreza imperial se inspirava muito também na França, né? Só que daí a França vira uma república, eles ficam meio perdidos ali, qual que vai ser a inspiração deles, né? Então, e aí de quebra também logo depois o Brasil assume também o modelo republicano, que também tem espelhado na francesa, né? No francês e também nos Estados Unidos. Não vamos, né, existe alguma influência assim do republicanismo dos Estados Unidos, principalmente quando existe um debate de dar mais autonomia para os estados. Mas as leis, elas são mais influência. Eu estou falando por eu não sou historiador, sou um leigo nessa parte, mas acredito que as leis são mais formadas no estilo francês. Eu acho que tem as duas influências, viu, Evandro? Eu não sou muito especialista nessa parte de história do direito, aí talvez a gente tenha que conversar com alguém mais nessa área, especializado, né? Mas eu tenho a impressão que tem influências dos dois lados. Na parte do direito, mas eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, né? E o direito romano, né, que vem em partes lá da Roma Antiga também, ele influencia de alguma maneira todo o direito ocidental, né? Então, mas tem correspondências também, tá, gente, entre Estados Unidos e França muito fortes, né? Inclusive a França ajuda os Estados Unidos na sua independência ali, mesmo porque quem é o grande inimigo da França naquela época? A Inglaterra, e a Inglaterra era, né, vamos dizer assim, a senhora das terras ali que surgiu os Estados Unidos, né, das 13 colônias. Então vamos dizer assim, tem também essas trocas, né? A Estátua da Liberdade é um presente dos franceses, né, para os Estados Unidos. Como também o Cristo Redentor também é um presente aqui para o Brasil, né? Então, a grande influência francesa, né? Uhum. No mundo, na verdade, né? Eu acho que, inicialmente, a francesa, hoje eu diria que a dos Estados Unidos assumiu esse posto. Hoje mais forte. Nas últimas décadas aí, né? Talvez já dos anos 60 para cá. E tem a ver com... Eu diria que o cinema tem um papel muito forte nisso, né? As produções audiovisuais do cinema estadunidense, né, tem muito peso, né, Hollywood tem um peso muito grande, e os caras investem muito nisso, né. Então, pós Segunda Guerra Mundial, eu acho que a influência dos Estados Unidos, um pouco antes ela já estava se formando, se consolidando. Existia uma influência da Inglaterra antes, mas ela é mais uma influência política e econômica.
que era a grande economia, né, ao berço da Revolução Industrial e tudo mais, né, o maior império do mundo ali no final do 19, começo do 20, né? E aí a Inglaterra, ela, né, apesar de ter sido vencedora na Primeira Guerra, ela, né, na Primeira e na Segunda, ela vai ser muito afetada também pelo esforço de guerra, bombardeios, perdas humanas e tal. E os Estados Unidos, óbvio, também teve, né, participação, e inevitavelmente você tem mortos, né, nesses conflitos. Mas vale lembrar que o território dos Estados Unidos ele não foi bombardeado, né, propriamente território continental. E não houve uma destruição generalizada, como houve na França, como houve na Alemanha, como houve na Inglaterra, né, porque esses territórios já são muito mais alvo, né, dos bombardeios e da destruição e tudo mais. Então os Estados Unidos e os Estados Unidos também é o grande financiador da reconstrução, né? Eles ganham muito dinheiro já na Primeira Guerra Mundial, depois ganham muito dinheiro financiando também a reconstrução da Europa em grande medida. E depois continuam ganhando muito dinheiro, né? Tiveram a crise de 29 e tal, né? Foi visto ali que era necessário o Estado intervir para poder resgatar a economia e tudo mais, ao contrário do que muitos ali gostam de dizer que deveria ser tudo liberado, tudo mais. Mas assim, chega a Segunda Guerra Mundial, aí sim nós temos uma potência já consolidada, ainda que exista um contraponto naquele contexto. Sabe por que eu fiz a pergunta? Você chegou na parte que eu quero fazer. Uhum. Porque fora a África, Uhum. o continente americano, o sul-americano, o continente da América do Sul, tipo o continente americano, mas assim, é uma das partes mais pobres do mundo. Uhum. Você sabe me explicar por quê? Se teve uma grande influência dos portugueses. Você vai da América do Norte para baixo. Né? Da América do Norte é todo mundo rico. Não necessariamente. Isso daí é a visão que a gente vende. Mas tem muito mais benefícios que a América do Sul. Depende o que é o benefício, né? Eles não têm SUS, por exemplo. O problema é que eles vendem para gente, que a gente compra o tempo todo é uma coisa. Exatamente. Quem vive lá é outra coisa. Porque fora a África com certeza deve ser o continente mais afetado do mundo. Você tem lugares... Em parte, né? Mas assim, você sabe me explicar por quê? Olha, de forma bem básica, bem resumida, né? Vamos lá. Não tem uma resposta tão simples, mas eu diria que assim, a dinâmica do capitalismo ela se forma dessa forma. Então, primeiro, os Estados Unidos, ele reforçando, né? Os Estados Unidos é um país... é a maior economia. Isso, é a maior economia. Mas é um país também com bastante desigualdade, né? É um país que você tem ali, talvez... Aí eu, querendo cortar, você já cortando o Demarque, é que é o marketing. Os Estados Unidos só vendem a parte boa. Exatamente. E a gente vende a parte ruim. Esse que é o nosso problema. Exatamente. Então, quer dizer, qualquer americano que vê alguma coisa do Brasil é só coisa ruim. Uhum. E a gente enxerga os Estados Unidos só como coisa boa. Sim. É o que a gente compra, o que a gente, né, é o dia a dia. Sim. Né? Mas como o professor... pode continuar aí, ele está falando a respeito aí. Não, eu falo assim porque fazer políticas públicas, porque Noruega é menor que o Brasil, tem esse país bem menor, e se tem uma vida bem melhor que a do Brasil, né? Sim. Mas aí já é diferente do Brasil, Estados Unidos, não só Brasil, não só Brasil. Sim. Brasil, Bolívia, que é pior que o Brasil, Venezuela, que é muito menos, bem menos. Da América, você pega a América, você tira a América do Norte, que vendem uma forma... Que Canadá já é outro nível também, Canadá. Vamos lá, então, o que a gente observa, né? Primeiro, nos Estados Unidos também tem divisões, né? Então você vai ter as áreas... Se você pegar um mapa de IDH, por exemplo, dos Estados Unidos, vocês vão ver que as áreas em que a escravidão foi mais permanente são as áreas mais desiguais. Então, o sul dos Estados Unidos é muito desigual, né? E tem muita pobreza ainda hoje. E são as áreas em que você tem a manutenção da escravidão por mais tempo e aonde a segregação racial foi permanente até os anos 60. Né? Em alguns estados americanos não foi bem dessa forma. Além de, né, o que eu enxergo, né, a minha interpretação, ela vai em grande medida de que o que influencia no subdesenvolvimento de grande parte de todos os lugares que você falou é o passado colonial e muitas vezes o passado escravista. O passado colonial já envolve, em alguma medida, o trabalho compulsório, seja o trabalho escravo propriamente dito, seja trabalhos análogos à escravidão, né, análogos à escravidão.
Então, eu acho que isso tem total relação, né? Tem relação com o fato das escolhas políticas também, com uma tendência, por exemplo, países que... Você vai pegar um país... Hoje a Argentina está muito mal economicamente, mas no passado já foi melhor, já foi uma relativa potência A Argentina, econômica, segundo né? informações, já foi o país mais rico do mundo. Exatamente, exatamente. Então, e isso vai se deteriorando com o tempo, né? Então, e tem a ver, em certa medida, ali com políticas que foram tomadas numa época e tudo mais. Mais gestões, né? Exatamente. Você tem a forma como a colonização se dá nos territórios. Quanto mais ela é violenta, quanto mais ela é agressiva, quanto mais ela manteve a escravidão, por exemplo, você vai ter mais desigualdade. O Brasil é um país rico, gente. O Brasil é rico. O Brasil é rico. As pessoas acham que o Brasil é pobre. O Brasil não é pobre. O Brasil é rico. O Brasil é desigual. Totalmente. Né? É desigual. Totalmente. Como a Índia é desigual, como, sei lá, pega a Nigéria. A Nigéria é um país rico, tem petróleo. E é um país desigual, extremamente desigual. A Angola é um país extremamente rico em petróleo, minerais e Acho tudo que na mais. África tem diamante. Mas, exatamente. Só que é muito desigual. Né? Isso exploração, né? Tem a ver, e no caso, a colonização, sem dúvida nenhuma, é o que mais causa impacto. E os lugares que sofreram mais tempo com colonização ou com o imperialismo, né, dessas potências imperialistas, sejam europeias, seja os Estados Unidos, seja o Japão. O Japão também agiu de forma imperialista ali no leste asiático também, né? Inclusive, apesar de ter sido destruído na guerra e tudo mais, mas ele vai ser reconstruído depois, né? Então, assim, o que nos vendem nos Estados Unidos, em partes, é verdade, é muito rico mesmo, o país mais rico, tem o poder aquisitivo é muito alto e tudo mais, mas é a forma também como eles criaram para vender esse sonho americano, para que as pessoas não optem por outras ideias, por outras propostas de sociedade e tudo mais. Isso vai se formar quando? Não só o estado de bem-estar social dos Estados Unidos se forma depois da Segunda Guerra Mundial, mas da Europa Ocidental também. Por quê? Porque a gente tem a União Soviética, porque a gente tem outras propostas ali que podem, né? Aí vai haver um debate se eram boas ou não vou entrar nesse mérito, mas eram outras propostas, né? E isso poderia atrair as pessoas. Então, é necessário o quê? É necessário que você tenha, em alguma medida, um estado de bem-estar social. Quando que o neoliberalismo retorna? E aí vai ser essa enxurrada, né, de precarização, retirada de direitos e tudo mais. Ele retorna com força nos anos 80, quando a União Soviética está combalida, quando ela está enfraquecida, né? E ela vai acabar vai se extinguir, né? E aí nós temos o quê? Tem um historiador nipo-americano, né, ele é de origem japonesa, mas nascido ali, se não me engano, na Califórnia, o Francis Fukuyama, ele vai dizer que é o fim da história. Como assim o fim da história? É o fim da ideia de que poderia existir outra coisa. O capitalismo ele é vencedor, agora não existe alternativa a isso. É a visão do Fukuyama. O que a gente tem percebido é que existem, sim, outras experiências, outras formas de lidar com o capitalismo, com propostas que querem romper, às vezes, com ele ou não, né? O caso da China, que há um debate ali sobre como que funciona, como que não funciona. Sobre o comunismo, né? Mas eu vejo que não é tão comunista assim. Não é que não é nem um pouco, né? Na verdade, o comunismo... Eu vou ter que interromper, tá? Uhum. A entrevista está excelente, né? O papo está muito agradável, poderia durar muito mais, mas infelizmente, né, vem outra programação. Foi bom, então tá bom, né? E a gente foi aí 1h15, 1h20 aí, sim, né? Então, mas a gente espera que a gente continue esse papo aí. Certo. Quem sabe, né, se o nosso amigo Evandro, aí o cara não pode falar aí, né, marcar aí outra vez, a gente vai continuar esse papo, que é um papo que realmente é interessante e que muita gente ainda não sabe, né? Muita gente ainda acaba se enganando somente com as propagandas que a gente recebe e acha que o paraíso é logo ali. Sim, não é. Está longe de ser, né? Desigual e tudo mais. É isso aí, meu amigo. Opa, o seu papo tava bom que nós ia até longe. Tava bom demais. Tava bom demais. Eu quero agradecer meus patrocinadores, agradecer ao Carniça Catarinense, que é um grande parceiro meu que está sempre comigo, que todo mundo conhece, que fica ali do lado do e quem não conhece ainda vai conhecer. Todo mundo conhece. O Carniça Catarinense não tem como não conhecer. Agradecer também o Pitbull, que está com várias promoções. Eles tocou lá o barracão dele de ferro e aço, meu Deus. O Pitbull tá uma potência, né, mano? Opa, quem quiser dar uma passada lá. Pitbull só em si já é uma potência, né? Quero agradecer
questões para o concurso, porque para você que está precisando, que agora vai ter os concursos aí em São Miguel, né, Ias? São Miguel e Itapetininga vai ter um concurso na Câmara também. Você tem que aí aproveitar essa oportunidade e, né, assimilar conhecimento para você. É investimento, para você passar bem no concurso. Você está lutando no serviço público, você passou, você pelo menos tem uma garantia de estabilidade, né? Todo mundo gostaria, né? Estabilidade, né? É que todo mundo. E ganhando bem, né, professor? Com certeza. Daí cada um vai para o lado que quer, né? Claro. E agradecer também a EF Construções, que é desde do começo ali do serviço do alicerce até o acabamento. Para você que precisa fazer uma casa, para você que precisa renovar agora final de ano, o pessoal quer renovar, quer quebrar tudo e fazer tudo. Precisa chamar um para fazer o alicerce, outro para levantar a madeira, outro para fazer o telhado, os caras vai e faz tudo. Opa, faz aí tudo. Do alicerce ao acabamento, EF Construções, dor de cabeça. É do meu amigo Eduardo e Fernando. Agradecer também ao Xavier Supermercados, que é um grande parceiro, tive essa ideia lá. Xavier não tem pra ninguém, né? Tive essa semana lá, eu até ia comentar com o professor aqui, tipo assim, coisa que não é mostrada para nós, ele estava falando sobre o Rio Grande do Sul, que tem que lá que é cercado por rios, ele nem sabia, por isso que tem aquele grande alagamento, e eu não sabia, pelo menos, acho que o professor sabia. Eu não sabia, você sabia? Sabia, tem muitos rios aí, principalmente a Lagoa do Pato, a Lagoa do Pato, acho que é. Porto Alegre, ele tá ali à beira aí, no Guaíba, à beira aí daqueles rios lá, que é super baixo, né? Ele deu uma aula de geografia para mim lá, Carlão, então dá uma passada. Não é fácil não, hein? E agradecer também você, Rodrigo, né, Marcos? Não deu para terminar, são muitas histórias. Tranquilo. E o que você gostaria de falar que não perguntamos para você? Acho que tem muita coisa para falar. Tem sim, né? Tem várias coisas, né? Mas acho que o nosso tempo é bem curto, né? Então, o certo é fazer umas considerações finais aqui, é isso? Pode ser? Né? Para finalizar, não sei quanto tempo nós teríamos. Pode, tranquilo. Então, vamos lá, para não atrasar, então. Gostaria de falar um pouco mais sobre a questão da China, né? Não ficou meio sem encerrar, mas levaria um tempo a mais, né? E a Guerra de 32 também ali, a Revolução de 32, né? Também era legal fazer mais algumas considerações, mas fica para um outro momento. Eu agradeço, né, o convite de vocês, eu agradeço mesmo, né? Valeu, fico feliz aí com a acolhida, né? Por poder falar um pouquinho sobre algo que eu considero tão importante. Recomendo que estudem história, né? Busquem conhecer um pouco mais sobre a história, busquem verificar também as informações, né? Quando receberem, né? Tomar cuidado aí com os negacionismos, os revisionismos baratos por aí, né? Busquem boas referências, né? Busquem conhecimento de modo geral, acho que isso é essencial, né? E a história, as ciências humanas ajudam, obviamente, a nossa interpretação de mundo, ajudam a gente a se posicionar melhor politicamente, a fazer as críticas de forma correta, a saber, de repente, qual a melhor forma de criticar e entender o porquê das coisas, né? Entender por que uma sociedade é desigual, entender por que uma sociedade, de repente, parece pra gente tão rica e, de repente, pode ser que os caras exploraram pra caramba outros lugares, então, de repente, por isso que eles têm tanta coisa hoje, né? Então, todas essas coisas, elas são essenciais e quanto mais a gente conhecer sobre a história, né, nós vamos ser menos ignorantes a respeito do nosso presente, do nosso mundo atual, vamos entender melhor e vamos nos posicionar melhor também, né? Essa seria, a grande razão, né, da gente estudar história também. E é isso, né? Eu agradeço novamente, né? Peço aí para que, né? Já pediram aqui um segundo episódio, que o Marcos falou assim, precisa de um segundo episódio, por favor. Não, né? Tem muita coisa, como ele falou, tem muita coisa ainda que tem que ser esclarecida aqui. É isso mesmo. E, né, vamos estar sempre atentos, né, pressionar aí também as autoridades, né, as figuras aí que nos representam, inclusive aí em torno daquilo que a gente acha essencial, das causas humanas, né, do que é necessário para a humanidade, né? Então, é isso, né? Então, por exemplo, temos um genocídio em curso em Gaza, é essencial parar com aquilo, e várias outras situações no mundo. Eu encerro por aqui. Não deu tempo para eu perguntar sobre Gaza também. Outra hora a gente fala sobre isso, ainda, né? Tem muita coisa para ser falada aí, com certeza aí a gente vai falar isso aí mais para frente. Tá bom? Certo. Só agradecer. Tchau, então.
tchau, né, Até mano? sábado que vem? Sábado que vem a gente tá de volta aí, o domingo, vai saber lá, Vai ou saber. durante a semana, Ou sexta-feira, né? Não Aí, sei. tchau pra vocês, um bom final de semana. Aí eu tô de volta segunda-feira com o Informativo Aliança FM. Chegando agora aqui a programação aí da Igreja Filadélfia. Tchau, tchau, gente. Obrigado.